Fala pessoal, e aí, como é que tá? Tudo bem? Vamos lá fechar nosso aulão aqui, né? AZ, COC, NSC. Espero que você tenha curtido essa manhã, a gente fez com muito carinho, todos os professores aqui, né? Prepararam o que há de melhor para você nesse tempo que nós temos. O aulão fica gravado, obviamente você pode depois assistir em mais algum momento, mas claro que você já curtiu agora de manhã, a ideia é descansar agora à tarde e amanhã fazer uma ótima prova, tá bom? Bom, não esquece ali de ir lá no chat agora, dizer o que você achou do aulão, curtir também. Se quiser o material, não esquece, vai nas nossas redes sociais, tanto de COC quanto de AZ, Instagram, e vai lá que a gente consegue passar para você, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar de matemática, que é a coisa mais linda do mundo, concorda comigo? Já bota no chat lá, eu adoro matemática, entendeu? Pra gente quebrar as outras áreas aí, tá bom? Deixa eu te falar um negócio, você sabe matemática é 1/4 do Enem, né, 25% lá, tão importante quanto ela tem a redação, que tá na teve aqui, e as outras matérias depois a gente discute, tá bom? Mas galera, assim, ó, capricha nessa prova matemática, é uma prova que realmente dá para fazer uma pontuação muito alta com a TRI. E você tem que estar ligado que tem muita questão fácil, né? E todo mundo já sabe, busque essas, não erre essas, tá bom? Muita interpretação, mas tem questões, claro, bem elaboradas ali com nível de grau de dificuldade um pouquinho mais alto. Trouxe para você alguns temas aqui, e o primeiro qual é? Vai ser difícil você, domingo, não encontrar no Enem alguma questão que seja de interpretação gráfica. É muito raro não aparecer uma questão de interpretação gráfica. Geralmente aparece mais de uma. Eu trouxe uma para a gente bater um papo aqui, tá? Não são questões do Enem, trouxe outras questões diferentes que eu achei que podem aparecer para você. Basicamente diz assim o texto, ó. Uma indústria produziu, ao longo de um semestre, a quantidade de suco de laranja indicada no gráfico. Eles vão te dar um gráfico, eis o gráfico. Se você quiser, dá aquela olhadinha no gráfico, olha o que você está lendo, tá? Ah, estou lendo o texto, deixa eu ver o gráfico. Pô, eixo X é mês, eixo Y é volume dado em litros, eu já tenho essa informação, já fica de olho ali. Aí você vai para a próxima parte. E agora presta atenção nessa parte. E posso dar uma dica legal para você? Texto grande, você vai pegar linhazinha e ir grifando. Pega a lapiseira, pô, vou grifar essa parte, grifar essa parte. Na primeira lida, você grifa aquilo que é essencial para a sua questão. Não esqueça disso, tá bom? O pessoal está tirando foto aqui, tá, pessoal? Só para avisar, tá? Então, querendo me sacanear, eu vou... Tá bom, tô junto com vocês aqui, tá bom? Vai, Rafa, rápido que eu tenho aula. Beleza, pronto. Voltamos aqui, galera, tá bom? Então, ó, o que você vai fazer aqui, ó? Olha só, legal, vou grifar contigo. Ó. De julho a setembro, cada litro de suco custa R$ 1,20. E de outubro a dezembro, eles baixaram para 80 centavos. Então, isso você tem que grifar na hora que você está lendo a questão. Vai ler a questão, já grifa. É uma informação com número, provavelmente você vai usar em algum momento a questão. Legal? Continuamos a leitura. E a pergunta vem já, ó, que é o comando da questão, né? Calcule o módulo da diferença. Módulo, só para você lembrar, módulo, lembra aquelas barrinhas? A ideia de módulo é sempre que a resposta não seja negativa, tá? Vamos ser simples, o Enem não vai aprofundar nada além de módulo do que isso. Então, calcule o módulo da diferença entre os valores totais arrecadados com a venda de suco entre os 2 trimestres, o de julho a setembro, o de outubro a dezembro. Eu e você temos que fazer o quê? Calcular quanto que a gente vendeu de suco, qual foi o ganho que a gente teve de venda e comparar os dois, fazendo uma diferença básica. Simples assim, notem que é uma questão clara de interpretação gráfica. Vamos começar? Começa comigo, ó. De julho a setembro, você vai no gráfico, vai olhar a coluna de julho a setembro. Então vamos lá, julho. Se você pegar a coluna de julho, olha o que acontece. Ela vai bater exatamente no número 5.000. Foram vendidos o quê? 5.000 litros de suco. Muito bem. Em agosto, olha a coluninha de agosto, dá para ver claramente que é 6.000. Vamos ser rápido agora, setembro dá para ver que é 6.000. Bom, número de sucos vendidos é a soma de 6.000 mais 6.000 mais 5.000. Nesse trimestre nós vendemos 17.000 litros de suco. Tranquilo? Tem que lembrar qual era o valor nesse trimestre. Lembra? Era 1,20, 1,080. Lembrou? 1,20. Então qual foi o valor arrecadado de julho a setembro? É simplesmente o produto dos dois. O Enem gosta muito dessa questão que a gente chama de conjuntos numéricos, né? Eles englobam nessa habilidade, mas é cálculo mesmo, né? Aritmética básica. Então, interpretação gráfica com aritmética básica. Esses dois tópicos, com certeza, o Enem cobra com frequência. Multiplicação, você vai ter arrecadado 20.400 no primeiro trimestre, ou no terceiro trimestre, se olhar o ano todo. Muito bem, aí ele fala agora de outubro a dezembro, você faz a mesma coisa, gráfico, lá vamos nós. Outubro, olha lá, a linha com o eixo Y, você tem o quê? 5.000 sucos vendidos. Em novembro, opa, vendemos mais, 8.000. E olha lá, no mês de dezembro foi vendido 10.000. Bacana, faz sentido até para uma questão, né? Vai ficando mais quente, dependendo da região, faz sentido. Somou 23.000 sucos. Ele volta aí agora, o que eu tenho que fazer mesmo? Qual era o valor que era cobrado nesse trimestre? Lembra? 80 centavos. Pô, se você cobra 80 centavos e vendeu 23.000 litros, o que acontece? É só multiplicar para ter arrecadação. Quando você multiplica, você tem a arrecadação de R$ 18.400. Legal? Qual era a pergunta da questão? A pergunta é, qual é a diferença entre os dois? Simples, né?
A diferença é subtrair 20.400, 18.400, continha básica, você vai chegar em R$2.000. Lembra que ele falou em módulo? Porque se você fizesse 18 menos o 20, daria menos 2. Em módulo ficaria mais 2, ficaria positivo. Legal? E aí, claro, a resposta então é a letra A, 2.000. Olha que tranquila a questão, interpretação gráfica, com um pouquinho de aritmética básica, habilidades que o Enem gosta muito. Chance do seu vestibular? Enorme. Chance de cair no Enem domingo? Enorme. Fica de olho nessa questão, olha com bastante carinho, tá? Vamos a uma segunda questão que trata de um outro tópico que é absurdamente relevante no Enem, que tem frequência quase que garantida, tá? Vou ler, depois você vai identificar. O texto fala assim, ó. Os veículos para transporte de passageiros em determinado município têm uma vida útil que varia entre 4 e 6 anos. Eu já grifei porque pode ser que seja importante essa informação. Lembra? Você está fazendo a questão, já vá grifando, porque depois quando você volta para a segunda leitura, você lê só aquilo que você grifou. E aí você tem um resumo da questão. Dependendo do tipo de veículo, ó, nos gráficos, e lá vem gráfico de novo, que é muito frequente, está representado a desvalorização de 4 desses veículos ao longo dos anos. Então ele vai mostrar gráficos que mostram a desvalorização, beleza? Muito bem, vou te mostrar os gráficos. Vou dar um tempinho para você olhar os gráficos, olhe por favor, foca aqui na aula, eu sei que é a nossa última aula, de repente você está um pouquinho cansado, mas vou pedir que você foque, tá? Muito importante isso aqui, ó, foca ali. Se tiver alguém contigo aí na sala, onde você estiver estudando, no seu quarto, onde você estiver, pede um silêncio total e foca, de olho aqui na tela, tá bom? Tem lá veículo 1, veículo 2, veículo 3, veículo 4, você vai observar retas decrescentes. A chance no seu vestibular ter alguma questão que envolva a reta no plano cartesiano é muito grande. Ali são segmentos de reta, né, mas fazendo a projeção seriam retas, tá bom? Ele quer saber qual é o carro que desvalorizou mais. Essa vai ser a pergunta do texto, ó. O veículo que mais desvalorizou, esta é a pergunta do texto. Ele quer saber isso. Qual é o veículo que mais desvalorizou? O 1, o 2, o 3, o 4. Essa questão eu vou resolver muito rapidamente contigo por um caminho curto. Mas antes, eu não vou perder a oportunidade de fazer com você uma revisão de conteúdo. Se aparecer uma reta no seu plano cartesiano que não seja vertical, ela corresponde a uma função polinomial de primeiro grau, que a lei geral é y igual a x mais b. Espero que você lembre disso. Guarde, se você não tiver um plano cartesiano, se não tiver uma reta, mas se alguém te falar que algo cresce ou decresce a uma taxa constante, pode escrever y igual a x mais b. Então, olha que legal, dica quente para você. Se algo cresce ou decresce a uma taxa constante, vai lá e escreve y igual a x mais b. Viu uma reta, semi-reta ou segmento de reta? Y igual a x mais b. E aí, para achar essa lei de formação, você tem que conhecer sempre, olha o que eu te falei, sempre você tem que conhecer 2 pares ordenados dessa função. Não tem como fazer só com um, tem que ter 2. Se tiver 3, escolhe quaisquer 2, mas tem que ter 2. Vou te mostrar aqui, digamos que eu te desse aquele par ordenado 1 e 1 e o outro par ordenado 3 e 7. Erivaldo, como é que eu monto a lei de formação tendo esses 2 pares ordenados? Ou de repente, Erivaldo, no texto eu captei que tem o par 1, 1 e o par 3, 7, porque às vezes você vai pegar no texto esses pares ordenados, vendo quais são as 2 variáveis, quem está em função de quem. Legal? Ó, vou marcar contigo ali, ó, par ordenado 1, 1, par ordenado 3, 7, para ficar bem claro para você. E aí tem uma maneira de fazer, que é através dos pares ordenados, que é o seguinte, ó, eu tenho esses 2 pares ordenados, você pode fazer de 3 maneiras isso, e eu vou te explicar as 3 muito rapidamente, mas vou explicar para você guardar e vai cair no Enem alguma dessas e você vai saber fazer. Primeiro, você pode fazer através de um sistema de equação, você pode fazer através de equação da reta e você pode fazer através de matemática védica, que é uma matemática mais utilizada na Índia. Vou te mostrar as 3 aqui, tá? Começamos, primeirinha. Lei de formação genérica, y igual a x mais b. Notem que as variáveis y e x eu marquei em cores diferentes, tá vendo? O y e o x. O a e o b são constantes que eu e você temos que achar para termos a lei de formação. Mas eu tenho pares ordenados dessa lei. O que é o par 3, 7? Quando o x for 3, o y é 7. Olha pela cor. Vou substituir. O y é 7, o x é 3. Substituir. Outro par era o par 1, 1. Quando o x for 1, o y é 1. Vou substituir. E o que você tem para resolver? Um sistema de equação. Aí espero que você lembre, né? Você pode subtrair as 2 equações, já cancela o b, e aí você vai achar o a. Tendo o a, você substitui em qualquer equação e acha o b. Já acharíamos a lei de formação por aqui. Mas tem uma outra, por geometria analítica, que tem aluno que fala, pô, Erivaldo, eu gosto muito dessa geometria analítica. Você pega os pontos e coloca no que a gente chamaria de, muita gente chama de um falso determinante. É um algoritmo, na verdade, né? Que seria isso aqui, ó. Você coloca os pontos na vertical, tá vendo? Ó, botei o ponto 3, 7, 1, 1, xy, não pode esquecer de repetir o primeiro.
Quem é que você bota no início, tanto faz. Pode ser o 37, 1 ou XY. Quem bota lá no final é o que você botou no início. Legal? Erivaldo, mas eu lembro que parece que tinha um negócio de ordem nesse... Não tinha uma ordem nisso aí? É quando te dão mais de 3 pontos, 4, 5, para calcular a área de uma figura no plano cartesiano. Aí você tem que pegar um ponto e seguir uma ordem. Legal? Aproveitei para dar mais uma dica aqui para ti, que também pode pintar lá no Enem, mas aí é uma probabilidade bem menor, tá bom? Como é que você faz aquele algoritmo? Você multiplica em diagonal. Você vai fazer 3 vezes 1, que vai dar 3, 1 vezes y, que vai dar y, 7 vezes x dá 7x. Então, nesse sentido, ficou o quê? 3 mais y mais 7x. Primeira parte. Aí você volta com as diagonais. Você faz 3 vezes y, dá 3y, mas nota tem um menuzinho lá fora. Então, vai ficar menos 3y, vai ficar menos x e menos 7. Iguala tudo a zero e você vai ter exatamente a lei de formação da sua função. E tem uma matemática védica que ela é muito rápida, talvez você não conheça, né? Pouca gente tem acesso a essa informação, mas se você não tinha, vai ter agora e acredite, você vai aprender agora e vai poder usar já no domingo. Quer ver? Você pega os pares ordenados, coloca um embaixo do outro em qualquer ordem e subtrai as coordenadas. Pega 3 menos 1, quanto dá 3 menos 1? 2. Esse cara é a variação de x, aí você multiplica por y. É isso mesmo, variação de x multiplica por y. Sinalzinho de igual, 7 menos 1, 6. Variação de y multiplica por quem? X. E falta o termo independente que você acha através de um determinante. Olha como é diferente esse método. Você faz 3 vezes 1, que vai dar 3. 7 vezes 1 dá 7, mas lembra, estou na diagonal aqui secundária, fica menos 7. Se você fizer a continha, quanto é que é 3 menos 7? Menos 4. Você coloca o menos 4 como termo independente. Erivaldo, caramba, eu já achei a lei de formação. Sim, ela é muito rápida. Nota que dá para dividir tudo por 2, né? Eu posso dividir os dois lados por 2. Vai ficar y igual a 3x menos 2. Achamos a lei de formação. Então, regra geral, se você tiver uma reta no plano cartesiano que não seja vertical, qualquer reta que não seja vertical, você pode usar essas técnicas para achar a lei de formação. Vamos voltar para a nossa questão agora? Eis os gráficos, e com base nos gráficos a pergunta é, qual é o veículo que mais desvalorizou? Deixa eu botar um pouco maior para você. Se você olhar todos os 4 gráficos, são retas decrescentes, e todos os gráficos têm 2 pares ordenados. Olha o gráfico 1, você tem o par 5 e 25 e tem o par 0,75. Note que cada gráfico te deram 2 pares ordenados. Ou seja, essa questão você poderia achar a lei de formação de todas elas, mas não precisa. Guarde isso. Porque na função de primeiro grau, a taxa de crescimento ou a taxa de decrescimento da função é dada pelo A. O A, que fica y, igual a AX. Esse A, que a gente chama de coeficiente angular da reta, ou taxa de crescimento ou decrescimento da função, esse A você pode achar fazendo a conta mais básica do mundo. Olha que legal. Guarde isso. Ó. Isso aqui você usa em várias questões do Enem. Você pega a variação do eixo y e divide pela variação do eixo x. Erivaldo, como assim? Presta atenção aqui. Ó. Você tem 2 pontos. O Pedro falou agora de projeção. Tem 2 pontos, projeta no eixo y esses 2 pontos. Vai dar uma variação. Tem 2 pontos, projeta no eixo x. Vai dar uma variação. Se você olhar o gráfico 1, você vai observar o quê? Ó? Se você olhar lá no y, eu vou de 25 a 75. Pô, de 25 a 75 em y, eu andei 50. Agora, olha no x. Eu saio do 0 e vou ao 5. Então, o que acontece? Eu tenho 55. Ou seja, se você pegar essa continha, ó, vai ficar 50 dividido por 5 e vai dar 10. Ele vai aparecer um negativo, porque a reta é decrescente. Função decrescente, o coeficiente angular é negativo. O que aquele menos 10 indica? Por favor, não erre. O eixo x é tempo dado em anos, o tempo que está desvalorizando o carro. O eixo y é o valor do carro, notem, multiplicado por 1000. Então, se você prestar atenção, aquele 75 significa o quê? O carro foi comprado por 75 mil reais. E lá no ano 5 ele está valendo 25 mil reais. Qual foi a taxa de desvalorização dele? Menos 10 mil reais. Aquele menos 10 que eu achei que é o coeficiente angular, que é a minha taxa de decrescimento, quer dizer que a cada um passo no eixo x, o y desce 10. A cada um passo no eixo x, o y desce 10. Ou seja, a cada um ano eu perco 10 mil reais. Pegou legal? Vou fazer a do próximo agora. Vamos lá? Ó, veículo 2. Mesma história. Eu tenho 2 pontos. Projeta no eixo y. Pô, de 10 a 60 variou 50 também. Mas olha o eixo x agora. Eu vou de 0 a 4. Variou 4. E quando eu faço essa conta, vai dar menos 12,5. Opa, lá era 10 mil reais. Aqui são 12.500 reais. Aqui está desvalorizando mais esse carro. Concorda? Vamos fazer o 3. 2 pontos, variação no eixo y, de 14 a 50. Pode contar no dedinho, de 14 a 50, 36. No eixo x, de 0 a 6, variou 6. Divide os dois, você vai ter menos 6. Oxa, olha que legal, né? O veículo 3, eles valorizam o quê? 6 mil reais a cada ano. E o último, mais 2 pontinhos, eixo x 4, eixo y 20. Essa variação vai dar menos 5, esse valoriza menos 5 mil reais.
Já sabemos, o carro que mais valoriza, sem sombra de dúvida, é o veículo 2. Mas deixa eu te contar um negócio legal, que você pode usar em várias questões do Enem. Se você tivesse que achar essas 4 leis de formação, olha que sem graça. Eu só vou falar, tá? Veículo 1, presta atenção. Olha o gráfico 1. Você já achou o A, que é menos 10, concorda? Você já tem o A, falta o B. Quem é o B? É onde toca o eixo Y. Se você olhar o B, vai tocar o eixo Y no 75. Qual é a lei de formação dessa retinha? Y igual a menos 10 vezes x mais 75. Você já tem a lei de formação dela. Quer fazer do 2? Vamos fazer do 2. Quem é o A? Menos 12,5. Quem é o B? Onde toca o eixo Y. Quem é? 60. Então, tua lei de formação é Y igual a quê? Menos 12,5x mais 60. E assim você faz para os outros dois. Pegou? Nós já matamos a questão, sabemos que quem mais valoriza é o veículo número 2, mas nota, eu fiz uma baita revisão para ti e vou replicar a última coisa. Se aparecer no seu vestibular, desculpa, na sua prova do Enem de domingo, uma reta, seja crescente ou decrescente, repito, não seja vertical. Qualquer reta que não seja vertical, você pode escrever y igual a x mais b. E como é que você monta a lei de formação? Tendo 2 pares ordenados. Tem que ter 2 pares ordenados. Se não tiver uma reta, se for um texto, mas se no texto falar que algo cresce ou decresce a uma taxa constante, pode escrever y igual a x mais b. E no texto, buscar uma informação que diz, olha, quando o tempo for tanto, acontece tal coisa. Quando isso acontecer, aqui, isso é um par ordenado que ele está te dando. E aí você substitui ali também. Legal? Notem, já 2 assuntos de absurda relevância no Enem. Esse é um assunto que, se pegar todos os anos de Enem, ele não tem uma relevância grande. Mas se pegar os últimos, ele passou a ter. Principalmente pós-Covid. Porque fala de quê? Você vai ver daqui a pouco. Vamos ler? Eu vou ler contigo a questão. Um surto de gripe em uma escola teve início apenas com um aluno. Essa é a informação que eu diria mais negligenciada pelos alunos. O aluno lê isso aí e depois não volta e ele não acha que é importante. Vou de novo. O início, quando começou, eu tinha um aluno. Início é tempo zero. No tempo zero eu tinha um aluno. Isso é um par ordenado. Tempo zero, um aluno. A maioria dos alunos passa batida nessa informação. Você não pode. Se falar em alguma coisa de tempo e falar de início, já sabe, tempo zero. Vamos ler o resto? O número total Y de alunos infectados pelo vírus da gripe, até X horas depois do momento inicial, é dado por aquela lei que você está vendo ali. A lei é Y igual a 46 menos K vezes 3 na menos 0,1. Cara, tem um que olha e pensa, nossa, essa forma horrível, não consigo. Ela é de boa. Você só não tem que ter medo. Matemática, se você ler e tiver paciência, você vai fazer, não pode ter medo dela. Legal? Eu tenho aquela lei de formação, ele fala, mas ele aparece um Y, um K e um X. Nossa, é uma função com 3 variáveis. Não. Variáveis são 2. No seu ensino médio, você vai trabalhar sempre com 2 variáveis como função. Alguém em função de alguém. Aquele K é uma constante, ele fala isso no texto. K é uma constante positiva. Aquele K é o número a ser descoberto inicialmente. Você já tem que ter essa informação. Se nessa lei de formação tivesse o Y, o X, um A e um B, você teria que achar o A e o B para depois fazer qualquer coisa. Ele falou, mas se eu tivesse um A e o B, como é que eu faço para achar o A e o B? Você teria que ter 2 pares ordenados dessa lei de formação. Como só tem o K, se eu tiver um par ordenado conhecido no texto, eu consigo já achar o K e mata a minha questão. Muito bem, a pergunta final é legal. Com base nas informações, em quantas horas, lembra que horas é X, X é tempo, em quantas horas eu vou ter exatamente 31 alunos contaminados. Cara, 31 alunos contaminados é o Y. Quer dizer, ele está te dando o Y 31 e quer o X. É isso que ele quer. Ele falou, então é só colocar 31 no lugar do Y e achar o X. O problema é que você não tem o K. Ele falou, como é que eu vou achar o K? Vamos fazer então? Ó, vou virar aqui contigo. O que eu botei aqui entre aspas é como se eu tivesse grifado no texto, né? Eu estou vendo o texto, você estaria vendo o texto ali com o que você grifou que é mais importante, nós vamos começar. Vamos lá? Qual é a lei de formação? Y igual a 46 menos K vezes toda aquela lei ali. Qual é a informação que mata o K, que faz você achar o K? É essa daqui, ó. Cara, olha que legal, a gripe, o surto da gripe, desculpa, na escola, teve início com um aluno. Se teve início com um aluno, no tempo zero eu tinha um aluno. X é zero, X é tempo, Y é o número de alunos, é 1. Eu tenho o primeiro par ordenado, 0 e 1. 0 e 1 significa o quê? Tempo zero, um aluno. Substitui 1 no lugar do Y, 0 no lugar do X. Eu fiz um código de cores, dá para você entender tranquilamente na tela. Tá vendo? Ó? Você vai substituir 1 no azulzinho, 0 no vermelhinho. E aí é conta, né? Vamos fazer conta aí você? Começamos. Lá no expoente, 0 vezes 0,1 dá 0. Então ficou 3 na 0. Só olha o 3 na 0. 3 na 0 vale 1. Lembra disso? 3 elevado a 0 é 1. 1 vezes K é quem? K. Então vai ficar essa continha. E aí, claro, você vai fazer essa continha, né? Isola o K, você vai descobrir K igual a 45. Se o K é 45, a minha lei de formação, que tinha uma constante que eu não conhecia, eu agora conheço. Eu posso voltar naquela lei e trocar o K para o 45. Pode observar, compara a lei original que não tinha o K, com essa que eu escrevi por último, você tem K igual a 45.
Se o K é 45, eu tenho a lei de formação pronta ali. Se tem a lei de formação pronta, o que falta para você agora? Matar a questão. E qual era a pergunta da questão? Em quanto tempo, ou seja, qual é horas, para que eu tenha 31 alunos contaminados. Esse 31 é número de alunos. Número de alunos é Y, o texto falou, e tempo é X. Ou seja, o par ordenado agora é X que eu quero achar e 31 que eu tenho. Substitui 31 no lugar do Y. Vamos fazer continha aí você. Erivaldo, mas ficou um X lá no expoente agora. É uma equação exponencial. Você tem que fazer com que as bases fiquem iguais. Eu vou trocar de lado aqui, tá? Ó, eu somei aquele termo 45 vezes 3, somei dos dois lados, então ele vai de um lado para o outro, e o 31 eu subtraí dos dois lados. Eu sei que alguns vão dizer, Erivaldo, eu passei. Se você fosse nosso aluno, você tinha certeza que você não fala a palavra passar, porque isso dá muito erro matemático. Então não é passar, eu somei e subtraí dos dois lados fazendo aquela troca ali. Legal? Continha. 46 menos 31, quando você faz essa continha, vai te dar 15. Erivaldo, como é que eu tiro um 45 que está lá multiplicando a potência? Divide os dois lados por 45. Se eu dividir os dois lados por 45, eu elimino o 45 de um lado e do outro lado fica 15 sobre 45. 15 sobre 45 você pode simplificar, dividir em cima por 15, embaixo por 15 e dá 1/3. E 1/3, lembra de potência? Você inverte a 3 na menos 1. E para fechar, olhe que as bases são iguais. Se as bases são iguais, que era a tarefa que você tinha, você iguala os expoentes. Bases iguais, expoentes iguais, porque a função exponencial é injetora, né? Tem um motivo para isso também. Muita gente corta as bases, o que é um sacrilégio na matemática. Você chegou em menos 0,1x igual a menos 1, de onde, claro, você vai fazer continha e descobrir x igual a 10, ou seja, 10 horas após o início do surto, eu tenho 31 contaminados, que é exatamente a resposta da minha questão. Tranquilo? Muito bem, galerinha. Esse material está à disposição de vocês. Eu só quero dar uma dica final aqui para vocês, para a gente encerrar a nossa revisão. Pega esse material, porque eu botei mais uma questãozinha extra lá resolvida para você. Já deixei de propósito, porque você vai lá, veja essa questão, pô, que legal, mas eu vou dar a dica sobre ela. Se o Enem falar, e a chance é enorme, se ele falar em algo de ponto máximo, ponto mínimo, área máxima, área mínima, lucro máximo, lucro mínimo, se ele falar alguma coisa de máximo e mínimo, você pode postar. Eu estou falando de parábola. E parábola é y igual a x² mais bx mais c, a forma genérica. Tem a forma fatorada, que é a que multiplica x menos x1, x menos x2. Mas o mais importante, se falar em parábola, uma coisa que você não pode esquecer. Para achar ponto máximo e ponto mínimo, que é o vértice da parábola, tem duas formulazinhas que o Enem não vai te dar e eu queria que você anotasse. Uma delas é x vértice, anote aí. X do vértice é menos b dividido e embaixo 2 vezes a. Menos b sobre 2a para achar o x do vértice da parábola, ou seja, o x onde a parábola vira. E o y do vértice, que é o valor máximo da parábola ou o valor mínimo, é um tal de y igual a menos delta sobre 4 vezes a. Menos delta sobre 4 vezes a, onde o delta é o delta de Bhaskara mesmo, tá? Aquele b ao quadrado menos 4ac. Guarde, se falar em função quadrática ou se falar em máximo ou mínimo, tem a ver com certeza com parábola, tem a ver com ponto máximo, ponto mínimo, tem a ver com vértice. Eu vou repetir a última vez as fórmulas. X vértice menos b sobre 2a, y vértice menos delta sobre 4a. Beleza? Espero que você tenha curtido demais esse aulão, A gente fez com muito, muito carinho para você. Os professores ainda estão aqui, tá? Se quiser, a gente chama todo mundo de volta aqui. Tô brincando, galera, né? Hora de você relaxar, hora de você curtir, hora de você descansar. Fique com a sua família, que é o melhor lugar que a gente pode estar na vida, tá bom? Fique com eles, relaxe, respire, vá com calma agora. Amanhã chega cedo, muito cedo, para não se atrapalhar em horário, certo? E você fará uma ótima prova. Estaremos com você, com certeza, pelo menos em pensamento, mas talvez até presencialmente. Valeu!